Os mais recentes ataques lançados contra Kiev marcaram uma nova escalada no padrão de destruição observado ao longo da guerra. Relatos vindos da capital ucraniana descrevem uma sequência extremamente intensa de explosões, múltiplas ondas de mísseis e incêndios espalhados por diferentes regiões da cidade. A dimensão da ofensiva rapidamente chamou atenção não apenas pelo volume de armamentos empregados, mas principalmente pelo tipo de sistema utilizado, que teria incluído armamento hipersônico de altíssima velocidade associado ao míssil conhecido como Oreshnik. O episódio ganhou enorme repercussão porque diversos registros em vídeo passaram a circular mostrando o momento exato do impacto sob vários ângulos diferentes. Imagens em câmera lenta revelaram trajetórias luminosas múltiplas atravessando o céu antes das detonações, o que inicialmente gerou confusão até mesmo entre testemunhas presentes nas áreas atingidas. Muitas pessoas acreditaram estar observando vários mísseis independentes sendo disparados simultaneamente, quando, na verdade, especialistas começaram a discutir a possibilidade de um único vetor carregando múltiplos elementos de impacto. Esse detalhe se tornou central nas análises posteriores. Diferentemente de mísseis convencionais que utilizam apenas uma ogiva explosiva tradicional, o conceito atribuído ao Oreshnik estaria ligado ao uso de veículos de reentrada capazes de liberar múltiplos projéteis cinéticos durante a fase final do ataque. Na prática, isso criaria o efeito visual de dezenas de objetos separados, atravessando a atmosfera quase ao mesmo tempo, aumentando tanto o potencial destrutivo quanto a dificuldade de interceptação pelos sistemas antiaéreos. A lógica por trás desse tipo de armamento está diretamente ligada à evolução da guerra moderna e à busca por sistemas capazes de combinar velocidade extrema, precisão elevada e capacidade antibunker sem necessariamente recorrer ao uso de ogivas nucleares. Em vez de depender apenas da explosão química tradicional, armas hipersônicas desse tipo exploram principalmente energia cinética produzida pelo impacto em velocidades extremamente elevadas. Quanto maior a velocidade no momento da colisão, maior a capacidade de destruição mesmo utilizando cargas relativamente menores. Isso explica por que armamentos hipersônicos passaram a ocupar posição estratégica tão importante nas disputas militares contemporâneas. Além da dificuldade de interceptação, eles reduzem drasticamente o tempo de reação dos sistemas defensivos e aumentam a capacidade de atingir instalações fortificadas, centros subterrâneos e estruturas altamente protegidas. Outro fator que chama a atenção nesse tipo de sistema é a combinação entre alcance e velocidade. Mísseis balísticos intermediários modernos conseguem percorrer milhares de quilômetros em poucos minutos, dificultando o cálculo de resposta e ampliando pressão psicológica sobre as defesas inimigas. Em conflitos de alta intensidade, essa característica altera completamente o equilíbrio operacional, porque centros de comando, bases aéreas e infraestrutura crítica passam a operar sob ameaça constante de ataques extremamente rápidos. As discussões em torno do Oreshnik também reacenderam debates sobre a corrida tecnológica envolvendo Estados Unidos, Rússia e outras potências militares. Nas últimas décadas, programas de armamentos hipersônicos se tornaram prioridade estratégica justamente porque oferecem vantagens relevantes diante de sistemas tradicionais de defesa antimísseis. A capacidade de manobra em alta velocidade e as trajetórias complexas tornam esse tipo de vetor muito mais difícil de rastrear e neutralizar. Além disso, o uso de múltiplos projéteis liberados durante a fase terminal do ataque cria um efeito adicional de saturação defensiva. Em vez de um único alvo previsível, radares e sistemas interceptadores precisam lidar simultaneamente com vários objetos em movimento extremamente rápido. Isso aumenta o risco de falhas defensivas e reduz o tempo disponível para identificar qual elemento representa maior ameaça imediata. Outro ponto importante é o enorme impacto psicológico produzido por ataques dessa natureza. Imagens de dezenas de rastros luminosos atravessando o céu durante a madrugada criam uma sensação de vulnerabilidade permanente tanto entre militares quanto entre civis. Em guerras contemporâneas, o efeito emocional causado por uma ofensiva muitas vezes se torna quase tão relevante quanto os danos materiais provocados no terreno. O objetivo não é apenas destruir infraestrutura ou neutralizar alvos estratégicos,
mas também transmitir a ideia de superioridade tecnológica, alcance operacional e capacidade de atacar praticamente sem aviso prévio. Esse fator psicológico ganha ainda mais força quando os ataques envolvem armamentos hipersônicos ou sistemas descritos como praticamente impossíveis de interceptar. A percepção de que determinadas armas conseguem atravessar defesas aéreas modernas reduz a sensação de segurança da população e aumenta a pressão sobre autoridades militares e políticas responsáveis pela proteção do território. Em muitos casos, o medo contínuo de novos ataques passa a afetar diretamente rotina urbana, funcionamento econômico, mobilidade civil e estabilidade social. Além disso, existe um efeito estratégico importante sobre o próprio sistema defensivo. Quando uma cidade permanece durante horas sob alertas aéreos constantes, radares, operadores antiaéreos e centros de comando precisam manter nível máximo de prontidão por períodos prolongados. Isso acelera desgaste operacional, aumenta consumo de recursos e amplia a tensão psicológica sobre equipes militares responsáveis pela defesa do espaço aéreo. Ao mesmo tempo, especialistas seguem debatendo até que ponto as informações divulgadas publicamente representam exatamente as capacidades reais desses sistemas. Em guerras modernas, controle de narrativa se tornou parte inseparável das operações militares. Vídeos de impactos, registros em câmera lenta, mapas de trajetórias e anúncios sobre novas armas também funcionam como ferramentas de influência política e psicológica. Tanto Moscou quanto Kiev utilizam divulgação seletiva de informações para fortalecer moral interna, impressionar aliados externos e moldar percepção internacional sobre o equilíbrio do conflito. Esse aspecto informacional ganhou importância gigantesca na atual guerra. Diferentemente de conflitos antigos, onde grande parte das informações levava dias para circular, hoje imagens de ataques começam a aparecer quase instantaneamente nas redes sociais, aplicativos de mensagens e plataformas digitais. Isso transforma cada grande ofensiva em um evento global, acompanhado em tempo real por governos, analistas militares, investidores e opinião pública internacional. Outro elemento relevante é que muitos desses registros acabam servindo também como demonstração prática de novas tecnologias militares. Sistemas hipersônicos, drones autônomos, munições guiadas e guerra eletrônica deixaram de ser apenas conceitos teóricos exibidos em apresentações militares. O conflito na Ucrânia vem funcionando como um enorme campo de testes operacional onde diferentes tecnologias são empregadas em condições reais de combate. Isso acelera mudanças profundas na própria lógica estratégica internacional. Potências militares passaram a observar com enorme atenção quais sistemas conseguem sobreviver melhor no campo de batalha moderno, quais defesas demonstram maior eficiência e quais vulnerabilidades aparecem diante de ataques coordenados de alta intensidade. O aprendizado obtido em operações reais influencia diretamente investimentos futuros em pesquisa militar, produção industrial e modernização de arsenais. Ao mesmo tempo, a integração tecnológica se tornou um dos pilares centrais da guerra contemporânea. Hoje, superioridade militar depende não apenas de quantidade de tropas ou blindados, mas também da capacidade de conectar satélites, sensores, radares, inteligência artificial, guerra eletrônica e plataformas de ataque em redes operacionais integradas. Quem consegue identificar ameaças primeiro e responder com maior velocidade tende a obter vantagem decisiva no campo de batalha. O episódio também evidencia como a guerra moderna passou a funcionar em múltiplas camadas simultâneas. Existe o confronto físico tradicional envolvendo mísseis, drones e artilharia, mas existe também a disputa pela narrativa global, pela pressão psicológica, pela resistência econômica e pela capacidade tecnológica. Cada novo ataque relevante produz impactos militares imediatos, mas também gera consequências diplomáticas, financeiras e informacionais muito mais amplas. No fundo, a guerra na Ucrânia deixou de representar apenas uma disputa territorial regional e passou a simbolizar uma transformação muito maior nas dinâmicas militares do século XXI. O conflito vem acelerando o desenvolvimento de novos sistemas de combate, alterando estratégias defensivas e redefinindo a forma como grandes potências enxergam velocidade, precisão,
saturação aérea e integração tecnológica dentro de cenários de guerra prolongada.